Amados, como é bom sempre nós nos unirmos e na unidade do Espírito glorificarmos a Deus. Eu estou ainda sobre o efeito de um culto maravilhoso que nós tivemos ontem aqui, que foi o culto da celebração das células de todas as redes. Quem esteve aqui? E quem está sobre esse mesmo efeito, dá um glória a Deus aí. Realmente foi, esse glória a Deus foi mesmo a expressão do que nós pudemos perceber ali, aqui ontem. Foi uma festa muito grande. E amados irmãos, Deus nos tem chamado para viver juntos. E juntos servirmos uns aos outros. Aliás, servir é uma palavra muito importante, mas muito importante. Várias pessoas já falaram a respeito disso. Algumas admiráveis, que prestaram grande serviço, não somente a um grupo de pessoas, mas que influenciaram uma geração toda. Queria que os irmãos colocassem ali, eu vou mostrar algumas frases de algumas pessoas que falaram sobre o servir. Esse é um momento para você refletir, colher essas frases muito interessantes. Por exemplo, Mahatma Gandhi disse: quem não vive para servir, não serve para viver. Madre Teresa de Calcutá disse: qual é o lugar do homem? Onde os seus irmãos precisam dele. Martin Luther King disse: todas as pessoas podem ser grandes porque todos podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Ed Renekiewicz disse algo muito interessante: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Veja, o pastor Jean leu na ceia, 1 Coríntios 13, uma frase que sempre eu fico, quando eu leio, digo, meu Deus do céu. Veja só, se alguém entregar o seu corpo para ser queimado, gente, quem vai entregar o corpo para ser queimado em sã consciência? Mas você sabia que na época em que a carta foi escrita, havia muitas pessoas que em nome de uma causa, e até para despertar os outros, eles morriam por aquela causa e queimavam o seu corpo. Mas Paulo está dizendo, mesmo que eu queime o meu corpo, se não tiver amor, nada serei. Por isso que nunca deu quem deu do seu, sem dar de si, mesmo entregando o seu próprio corpo. O apóstolo João também, já lido aqui, disse na sua epístola, na sua primeira epístola, 3,16, no capítulo 3, verso 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Tudo isso, amados irmãos, fala de servir, sempre estar servindo. Sempre estar pronto a dizer para o outro: olha, você é muito importante para mim e eu quero servir você. Por isso hoje nós vamos aprender com uma carta muito linda de Filipenses, que nós podemos, devemos, precisamos fazer parte da revolução do amor. Deus nos chamou para uma grande revolução, amados irmãos. Deus nos chamou e o Espírito Santo está conspirando a nosso favor para que nós participemos dessa grande revolução, dessa grande conspiração de amor. E nessa conspiração do amor nós devemos estar dispostos a servir. Aliás, a nossa etapa que estamos vivendo agora, a ênfase dessa etapa é servir. E nós temos aí muita gente se unindo para servir uns aos outros e os mais necessitados que nem estão entre nós também. Por isso, hoje nós vamos aprender construindo relacionamentos saudáveis para servir. Diga para o irmão que está do seu lado assim: eu quero servir você. Glória a Deus. Eu quero
servir você, né? Glória a Deus, irmãos. Amém. Servir é sempre doar de si mesmo. Veja, como nós podemos construir relacionamentos saudáveis para servir? Eu vou falar com você sobre 4 pilares do relacionamento saudável do servo de Deus. Se você já ouviu uma mensagem dessa, parecida com o que eu preguei, não é mera coincidência. Ela é baseada nos mesmos versículos e você vai perceber algumas semelhanças. 4 pilares do relacionamento saudável do servo de Deus. 1, interesse pelo outro. 2, disposto a morrer pelo outro. Despreocupar o outro e honrar o outro. Você fala que tanto outros são esses, né, pastor? O que tem, né? Só para o outro, 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 sim. Você já notou, como disse John Maxwell, que a população do mundo, com uma única exceção, é formada pelo outro? A população mundial, com uma única exceção, é formada pelo outro. E é verdade, amados irmãos, nós devemos ter interesse pelos outros. Nós devemos estar dispostos a morrer pelos outros. Nós devemos estar prontos para despreocupar o outro. Não trazer mais ansiedade. E honrar o outro. Nós vamos ver isso passo a passo. Primeiro pilar, interesse pelo outro. Vamos ler todos juntos o versículo, irmãos, que está ali na tela. Vamos lá? Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, né? Verdade, olha aí que bênção, amados irmãos. A gente faz isso, a gente considera o outro superior a nós mesmos. O que seria isso? Seria ter complexo de inferioridade? Ou seja, eu sou inferior a você? Não, porque a palavra não está dizendo assim, considere-se inferior aos outros. Não. Ela está dizendo, mais humildemente considere os outros superiores a si mesmo no que diz respeito ao interesse. Quer ver? Olha o contexto da carta nos próximos versículos. Olha só. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E quais são os interesses de Jesus Cristo? Que você sirva o outro. Interesse sincero pelo bem-estar dos outros, porque esse é o interesse de Jesus. Agora vamos fazer aqui algumas aplicações bem práticas a respeito dessa palavra que você está ouvindo. Como você vai aplicar isso na prática? Quer ver? Vamos ver aqui como você pode fazer isso no primeiro ambiente de influência que você vive. Qual é o primeiro ambiente de influência? Sua casa. Para formar uma casa, primeiro, um lar nasce com 2 pessoas, o casamento, não é? Por exemplo, Deus criou Adão, depois a Eva, e eles tiveram um relacionamento. Como a gente considera o outro superior a nós mesmos? Vamos ver isso? Atenção, maridos e esposas. Você considera a sua esposa superior a você? Esposa, você considera o seu marido superior a você? O que significa isso? Que o interesse dele vem antes do seu. Então pergunte para a sua esposa, maridos, pergunte para a sua esposa, eu considero você superior? Não responda agora, esposa, senão eu vou ter que parar de pregar aqui agora, né? Não responda agora, deixa só ele fazer a pergunta lá em casa. Você vai repetir a pergunta. Agora, inverta. Façam agora as esposas a mesma pergunta. Esposa, pergunte para o seu marido. Eu passo
eu passo essa impressão para você, de que eu estou aqui para cumprir mais o seu interesse? Eu estou mais preocupada com o seu interesse do que o meu? Sim ou não? Olha, marido e mulher, o pastor Domício, quando estava cantando aqui, ele profeticamente adiantou uma parte da mensagem. Ele disse o quê? Que ele já percebeu que grande parte dos divórcios, eu nunca conheci um outro que tenha outra razão. É por causa do egoísmo. Do egoísmo. Eu já mostrei para vocês algo que vi, né? Lembra dessa perspectiva do ego? Se eu gosto é meu, se posso manter longe de você é, se já tive antes é, se diz que é meu é, se parece que é meu é, se vi primeiro é, se você está se divertindo com certeza é, se você largar é, se quebrar. Vamos ver se você está no centro de todas as coisas. Tem uma história, eu também já li isso daqui. É um diálogo entre Lucy e Charlie Brown. Charlie Brown está lendo e comenta. Veja só o que ele comenta. Ó. Aqui diz que o mundo leva 1 ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Ao que Lucy responde: o mundo dá voltas em torno do Sol? Tem certeza? Pensava que dava voltas em torno de mim. Quantas Lucies nós temos aqui? Amados, você já notou, quando o Domício pregou sobre ofensa, por que é que nós nos sentimos tão ofendidos? Nosso eu está na cruz quando nós nos sentimos ofendidos? Não, ele está no centro. Você já viu que algumas pessoas têm mania de celebridade? Você já viu? Eu já sofri desse problema de mania de celebridade. Assim, quer ver? No seguinte sentido. Se o Domício, que é um pastor popstar, né? Famoso, meu filho mais famoso é o pastor Domício. Aí então ele passa por mim e não me cumprimenta. O que eu penso? Mas quem o Domício pensa que é para não me cumprimentar? Quem o Domício pensa que é, não. Quem eu penso que sou, para julgar que o meu irmão passou por mim e não me notou. Está errado alguma coisa em mim. Se eu cantei que não preciso ser reconhecido por ninguém, mas se não me cumprimentou, o que eu julgo? Ele não me viu. Hoje, vou orar pelo meu irmão. Talvez alguma coisa não esteja bem com ele, né? Amados, por que nós fazemos certos julgamentos? A gente está considerando o outro mesmo superior a nós mesmos? Veja o que John Maxwell disse sobre controlar o seu ego. Um egoísta pode ser descrito não como alguém que pensa muito a seu respeito, mas como alguém que pensa pouco sobre os outros. Você está pronto para servir? O que o outro está precisando? Ou você está na correria, mano? Você está na correria tão grande, porque todo mundo fala que está na correria, né? Estou na correria, estou na correria, estou na correria, todo mundo virou atleta nesse tempo. Mas você está correndo por quê? Você está buscando o quê? Esses dias eu estava conversando com um empresário, e ele disse que a vida dele girava em torno de si mesmo. E ele trabalhava horas e 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 horas. E aí, quando os filhos dele saíam da rota que ele achava que deviam estar, ele perguntava: mas por que eu trabalho que só um condenado para dar o melhor para minha família? E minha família está assim. Até que um dia ele cometeu a insanidade, a loucura.
conforme ele, de perguntar para a família dele o que a família dele achava dele. Meu Deus do céu, o que ele ouviu? Quem disse que você fazer o que você está fazendo é realmente fazer o bem do outro? Você está lutando pelo interesse do outro. Talvez você, no seu egocentrismo, no seu orgulho, achou que aquilo é melhor para o outro, mas é. Quem sabe, o seu filho não lhe pediria para estudar na escola cara que você está pagando para ele, mas gostaria de ter pelo menos 30 minutos por dia com você. Qual é o legado que você vai deixar? Eu vejo que a maioria das pessoas que se envolvem em vidas loucas assim, e aquele empresário continuou dando o seu testemunho, que ele resolveu fazer o seguinte: não, chega, vou dar valor para o que tem valor, não para o que tem preço. Então aí ele colocou o valor no lugar certo, porque ter preço é uma coisa, ter valor é outra. E ele começou a investir mais no seu casamento, e investir mais nos seus filhos, e a família dele mudou. Ele não trabalha tantas horas mais por dia, e ele disse: hoje eu sou mais próspero financeiramente do que fui quando eu trabalhava muito mais horas. E eu o conheço e sei do crescimento que ele tem tido empresarialmente. Gente, muitas vezes nós dizemos que estamos em busca do interesse do outro, mas nós estamos vivendo para nós mesmos. Você já perguntou para as pessoas que rodeiam você o que é que elas realmente querem de você? Ou você dá aquilo que você acha que deve dar e pronto, todo mundo tem que aceitar aquilo. Você está no centro. Eu tenho que me tornar, porque no começo do meu relacionamento com a princesa Tânia Mara, né, eu tive que fazer um cursinho como entender as mulheres. Até hoje eu estou reprovado. Mas agora eu já estou fazendo doutorado. 25 anos de casados, mais esses casos de namoro, mas não vou falar o quanto tempo que não. Lá se vão no mínimo uns 30 anos de relacionamento. E às vezes você pergunta: mas como que você quer que eu faça isso? Está vendo? Se você está perguntando, porque você não sabe o que eu quero. E a gente tem que estar percebendo, não é verdade? No casamento não é assim? Mesma coisa. Eu preciso buscar saber no casamento como eu faço a princesa Tânia Mara feliz. E ela também. Já pensou se o marido ficasse: não, minha mulher não está completamente satisfeita, eu vou saber como é que ela vai ficar completamente satisfeita, eu vou lutar por isso, em Deus eu vou, não, mas sem ficar nervoso, né, irado, está vendo, eu faço tudo, daí já o eu já está no centro de novo, não é assim, é você ser servo como Jesus foi, e a esposa também, e o filho também, filho com pai, pai com filho, sabe por quê? Deixa de pensar tanto em você e pense mais nos outros. Controle o seu ego. Tire primeiro o seu ego do centro e depois controle, para ele ficar lá. Quando Paulo cita Timóteo, fala de alguém que está cuidando dos interesses dos irmãos de Filipos com tanto zelo, que não conhece ninguém que faça isso por eles como Timóteo faz. Lá no versículo 30 que nós lemos, quando fala de Epafrodito, mostra alguém que quase morreu por prestar serviço a ele. Depois nós vamos falar sobre isso mais. Você já se abriu para um relacionamento assim? Ou até mesmo já se ofereceu para ser Timóteo ou Epafrodito para alguém? Ou você está no centro de todas as coisas? Pais, os seus filhos, você está dando para os seus filhos aquilo que eles precisam? Ou você está dando para os seus filhos aquilo que você acha que eles precisam, para que eles agradem ao seu gosto de como eles devem ser? Controle. Isso não é autoridade, isso é controle. Você quer criar uns bonequinhos
para que teu nome seja glorificado. Que pai legal, que mãe exemplar. E quando se trata de servir aos outros, nós temos aí muitas pessoas trabalhando com as células, envolvidos, e todos podem participar nessa etapa do servir, porque nós vamos estar trabalhando lá, servindo aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão presos. Nós estamos servindo aquelas pessoas que estão na rua por um motivo ou por outro, estão oferecendo o seu corpo a preço, estão desvalorizando o seu corpo. Nós estamos para servir essas mulheres, essas famílias. Você pode ajudar. De que maneira? Você precisa viver para o outro, não viver para si mesmo, mas viver para o outro. Einstein disse: só se começa a viver quando se vive para os outros. Segundo, disposto a morrer pelo outro. Vamos ler o versículo, está aí, 30, vamos ler todos juntos, por favor, me acompanhem, vamos lá. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Bom, alguns pesquisadores, porque Paulo não, ele não detalha por que Epafrodito quase morreu. Mas alguns pesquisadores acreditam que Epafrodito, que a igreja de Filipos, fez uma oferta para entregar a Paulo. Mas Paulo estava preso, e alguém teria que ir até Roma para entregar a oferta para Paulo. Só que havia alguns bandidos espertalhões que ficavam à espreita nas estradas para assaltar esse tipo de diligência. E esses historiadores desconfiam, que percebiam que a igreja primitiva fazia muito isso, fazia coletas para os santos e levavam, por exemplo, a Jerusalém, onde havia grande perseguição. Então o que eles faziam? Ficavam esperando o sujeito sair, aí tomavam. E muitas vezes não somente tomavam o dinheiro, mas batia na pessoa para ela ficar quase morta, sem possibilidade de correr atrás de nada. E Epafrodito talvez tenha sofrido algo assim. E ele quase morreu quando ia levando a oferta para Paulo. É lindo ver como Paulo fala de Epafrodito, como um modelo de companheiro. Não é alguém que só faz o que é fácil, e sim alguém que caminha junto, não apenas por esforço de companheiros que defendem a mesma causa, e sim como aquele que tem amor pelo companheiro, amor sacrificial. Epafrodito faz porque é seu jeito de ser, amar é o seu jeito de ser. Amados irmãos, você arriscaria a sua vida pelo outro? Às vezes os nossos relacionamentos são tão superficiais que eles nos limitam tanto que nós não somos capazes nem de suportar uns aos outros quando alguém discorda da nossa opinião. Quanto mais morrer pelo outro. Não é verdade? Pense nisso. Aquele irmão, ele se arriscou pelo outro, a tal ponto de que, se fosse necessário, ele morreria para entregar aquela oferta. Provavelmente isso aconteceu também porque ele foi sozinho. E se ele foi sozinho, ao que parece, não quero julgar os irmãos de Filipos, mas tinha pouca gente com coragem de ir lá entregar a oferta para Paulo. Você morreria por alguém? Talvez você diga assim: pastor, isso é uma coisa tão distante da minha realidade, da nossa realidade. É verdade, amados irmãos. O mundo de hoje é altamente egocêntrico, materialista, consumista, que nós estamos pensando, cada um que sobreviva
Se quiser morrer, que morra. Eu não vou me arriscar por ninguém, não. Teve um missionário com o codinome de Camarada Popov, que quando tinha lá a famosa cortina de ferro, eles foram lançados, eles eram lançados em covas cavadas mesmo, assim, no chão, e viravam um presídio. Olha que situação. Os russos cavavam aqueles buracos, e um buraco cabia 3 pessoas para poder, né, claro, sentar, alguma coisa, eles colocavam 5, 6, de tal maneira que até para dormir, eles tinham que dormir um escorado no outro, que não dava para fazer nada, mesmo que alguém quisesse. E todos sabiam da importância que tinha o camarada Popov no meio dos cristãos, porque ele várias vezes tinha sido pego, e Deus tinha operado muitos sinais através da vida dele, e muita gente se convertia por causa dele. Então ele tinha muita autoridade no meio dos cristãos. E um dia abriram o buraco, tiraram o camarada Popov de lá, e aí o levaram. Assustaram, é bom, isso aí é bom de fazer de vez em quando, né, gente? Tem gente dormindo assim, acorda, é legal assim. Alguém deve estar com uma câmera olhando, né, percebeu que todo mundo estava dormindo. Aí ele chega, abre e é levado às autoridades. E quando chega lá, ele é cumprimentado, camarada. E aí ele estranha, né, ué? Que mudança que mudança é essa? De comportamento é essa? Então, ele, estranhando o tratamento, já ficou esperto. E eles colocaram ele para sentar, ofereceram uma bebida, uma comida, e eles disseram: olha, você vai sair do buraco. Ele ficou feliz, né? Ele falou: bom, será que parou por aí? Ele pergunta assim: escuta, eu vou sair do buraco, mas exatamente por quê? Não, nós vamos libertar você. Você só vai fazer um favorzinho para nós. Você vai chegar lá no meio dos cristãos e contar como é estar dentro do buraco. Eu fico pensando, que proposta é essa? Deve ser um negócio do inferno esse negócio, né? Aí falou assim: por que será que o cara... E logo o Espírito disse a ele pensando na sua mente, ele disse: não, peraí, eu já sei o que é isso. Os meus irmãos, quando eu contar o que é ficar naquele buraco, que era terrível, ele contava que eles davam como alimentação uma sopa que às vezes tinha apenas um feijãozinho, e essa sopa de feijão era só para que eles não morressem, para que eles ficassem vivos e sofrendo, mas sofrendo muito. E ele disse: não posso fazer isso, não. Se eu fizer isso, os meus irmãos vão ficar super amedrontados, e alguns vão querer desistir da fé. E tem irmãos mais fracos que não podem suportar isso. Eu não vou fazer isso. E ele então responde: olha, eu não vou fazer isso. E aí tentaram convencê-lo, quando viram que não ia dar, eles o levaram de volta, o lançaram no buraco, e antes de fecharem, disseram assim para ele: pois então, você vai apodrecer aí dentro desse buraco. E fecharam. Este homem estava disposto a morrer pelos seus irmãos, sim ou não? Amados irmãos, nós estamos dispostos a morrer uns pelos outros? Em que medida está o nosso amor? Quando aquele homem foi jogado no buraco, ele disse assim: nem essa autoridade, ou qualquer autoridade aqui da terra, vai dizer onde eu vou morrer. Se Deus quiser que eu morra aqui, eu vou morrer, por amor a Ele e aos meus irmãos. Mas se Deus não quiser, eu vou sair deste buraco, apesar de que eles queiram. O contrário, o que Deus quiser, vai ser feito. Pois bem,
Passado algum tempo, eles todos foram libertos. E quando entrou a primeira luz do sol naquele buraco, e todos foram libertos, logo ele glorificou a Deus e disse: Deus, o Senhor é soberano e a sua autoridade está sobre toda a autoridade. Mas ele estava disposto a morrer pelo seu irmão. Às vezes, irmãos, nós não estamos dispostos nem a suportar as diferenças que nossos irmãos têm para conosco. Nós precisamos crescer em amor e amar os outros assim como Jesus nos amou. Veja o que disse Martin Luther King: se o homem não descobrir nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Amados, se você não está pronto para morrer pelo seu irmão, você não está pronto para viver para Deus. Depois de ler tudo isso, eu criei a minha própria frase, não querendo me comparar ao Martin Luther King e todos esses homens, né? Mas fazendo esse estudo todo, eu percebi: se eu não estou pronto para morrer pelo meu irmão, eu não estou pronto para viver para Deus. Porque o que Deus pede de nós? Que nós nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E o que Jesus fez por nós? Ele morreu por nós. Você está disposto a fazer isso pelo seu irmão? O que tem separado você da sua família, o que tem produzido tudo isso no seu casamento ou no relacionamento com os seus filhos, o que tem acontecido na sua vida? Por que você desistiu da corrida? Você era um líder e agora não lidera mais. Você estava lá na sua célula, agora não está mais, está todo machucado e ofendido. Por quê? Alguns estão cheios de dizer, né? Igreja sim, ou Deus sim, igreja não. Justamente por causa de quê? Da comunhão entre os irmãos. Mas como você pode dizer que ama a Deus que você não está vendo, se você está odiando o seu irmão ao qual vê? É bíblico ou não é? Amados, se nós amamos a Deus, nós devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Senão o amor de Deus não está em nós, e nós estamos mentindo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós estamos preocupados, nós estamos amando e cuidando uns dos outros. Tem alguém do seu convívio que está passando necessidade? Primeiramente os domésticos da fé, como Paulo mesmo escreve. O que nós temos feito uns pelos outros nesta área? O pastor Jean me contou a história que o discipulado está alcançando muitas áreas da nossa vida, né? Estou achando uma maravilha eu poder me abrir com o meu discipulador, e ele fazer várias perguntas, e eu prestar contas da minha vida para o meu discipulador, que é o pastor Gilson. Muito bom. Só que num desses discipulados, o pastor Jean estava contando que o discipulador chegou para o discípulo e falou assim: por que você não tem um carro? Notando as dificuldades dele de ir e vir e tudo mais. Ele falou: não, eu não posso ter um carro. Não posso. E esse discipulador entendia de matemática financeira. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: eu posso te ajudar? Porque às vezes, irmãos, não se trata de dar esmola para os outros, mas ajudá-lo a sair dali, ou a entender que ele pode mais. E veja o que fez aquele discipulador. Ele pegou e falou assim: eu posso te ajudar no seu orçamento? Você me permitiria? E como eles estavam ali na intimidade do discipulado, né? Porque muita gente fala assim: isso, negócio de discipulado vai entrar na vida dos outros. Depende do seu coração. Se você não tem coração de servo, você é cheio de si mesmo. Ninguém manda em mim, não.
Quem vai mandar na minha vida essa história de discipulador aí? Está vendo? É quem se comporta assim está dizendo exatamente quem ele é. À medida que eu vou prestando contas, glória a Deus, eu posso responder todas as perguntas que o meu discipulador faz para mim. Como é que está tal coisa? Como é que está tal coisa? E sabe por quê? Principalmente porque eu sei que ele me ama. Ele quer o melhor para mim. Nesse caso foi a mesma coisa. Você acha, né, pastor Jean, que o discípulo teve dificuldade para abrir? Não. Aí ele foi lá, ajudou, ele consertou, achou um espaço, deu um jeito lá no orçamento, foi junto com o discípulo para negociar, porque ele é um bom negociador também, como ficaria para ele comprar um carro. E o irmão está de carro e está com as finanças melhor do que estava antes. Nós temos realmente interesse uns pelos outros e estamos dispostos a ajudar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala, não, morrer é um negócio assim muito... Mas é o morrer o eu, meus irmãos. Não é só morrer num caso como eu citei, do Epafrodito ou do camarada Popov. Mas morrer para o nosso eu, de se interessar tanto pelo outro, que eu quero mais que ele dê mais certo do que eu mesmo. Meu eu está morto. Eu morri pelo meu irmão. Em favor do meu irmão eu morro todo dia. Isso é amar não só em palavras, nem só de boca, mas em ação e em verdade. Isso é amor. Amados irmãos, uma vez eu li um livro, estava na faculdade teológica, eu tinha 18 anos. Não faz tanto tempo assim, né? Naquele tempo ainda que São Paulo era campeão de Libertadores, sei lá que era, não, deixa eu ver, não, é verdade. Então, aí, gente, olha só porque eu lembrei, você está com a camiseta, Pedro, bem lembrou, entendeu? Aí, você, o que eu estava falando mesmo? Foi falar bobagem, né? Oi? Faz tanto tempo que eu tenho 18 anos que eu estava esquecendo do que eu tinha quando eu tinha 18 anos, entendeu? Eu li um livro, eu lembro muito bem, eu tentei achar esse livro, já não achei mais, mas que contava uma história de uma igreja tão amorosa, porque aquele pastor, ele teve a ideia, mais ou menos Bill Hybels, de viver novamente aquilo que acontecia em Atos, principalmente no capítulo 2, e que tudo que tinham, eles repartiam, e tudo que tinham em comum, era comum a todos. E ele falou que ele gostaria muito de viver, ele foi contando a história de como aquela igreja foi mudando. Amados irmãos, sabe o que eu percebi? Que muitas vezes a gente ora para isso aconteça, mas agora Deus está me trazendo à mente, Ronaldo, isso vai acontecer através do quê? Do discipulado um a um. Porque eu ficar pregando, quantas vezes nós já pregamos uma porção de coisas, e nós vivemos? Mas um investindo na vida do outro, isso, amados irmãos, é ter interesse pelo outro, é morrer para si mesmo, em favor do outro, tudo pelo outro, amém, irmãos? Despreocupar os outros, não fique preocupado que agora os dois últimos é mais rápido, viu? Despreocupar o outro, é como você dizer assim, tivemos problemas, mas já está tudo bem. Olha o que aconteceu nessa história, que agora você já conhece, a gente pode ir mais rápido. É como se Paulo tivesse escrevendo para os filipenses, dizendo assim, fica frio, no fim vai dar tudo certo. Não se preocupe com ele, com Epafrodito, pois já está tudo bem. Contem comigo, estamos juntos nessa. Deus está no controle, tudo vai ficar bem. É ou não é? Olha o que ele escreveu. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Por quê? Porque os irmãos falaram assim, mas será que Epafrodito está bem? Não que eles não acreditassem na carta de Paulo, mas sabe como é que é, né? Às vezes o cara pensa assim, não, ele está falando isso para consolar a gente. Eu quero ver, né? Eu me lembro que uma vez eu tive um acidente, sofri um acidente, o único acidente grave que eu tive de carro assim, e eu logo, primeiramente eu pensei em quem? Na princesa Tânia Amara. Aí eu falei assim, ela vai ficar muito preocupada, porque, como é que eu vou fazer isso?
peguei meu celular. Eu lembro que o celular era um tijolão. E eu peguei o celular e falei com ela. E ela ouviu minha voz. E eu falei, sofri um acidente, assim, mas já está tudo bem, eu estou aqui no hospital, porque preciso fazer alguns curativos e tudo mais. Tá bom, que ela ficou melhor, né? Ouviu minha voz. Mas como um raio, um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, lá estava a princesa Tânia Mara. E aí então ela apareceu e estava ali. E aí ela ficou despreocupada. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. O mensageiro que entregava a oferta. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meus irmãos, veja só que história linda. Epafrodito é um companheiro que esteve doente, à beira da morte, causando apreensão em Paulo e nos irmãos de Filipos. Preocupação. Se Epafrodito morrer, sentiremos muita falta dele. Eu creio que assim Paulo pensava, e os filipenses também. E é por isso que Paulo escreve a respeito das condições de saúde de Epafrodito, para que ele se consolasse. E aí ele fala, eu vou enviar para que vocês vejam pessoalmente como ele já está bem. Amados irmãos, antes de entrar no outro ponto, de honrar o outro, as suas atitudes e o que você fala, põe mais preocupação na cabeça do outro, ou despreocupa mais? O que acontece? Vamos deixar o despreocupar o outro. Uma vez, eu só ouvia isso em piadinha, mas uma vez eu ouvi ao vivo alguém falando sério mesmo. Eu estava na casa de alguém, e essa senhora estava ouvindo uma outra senhora contar. Olha, eu comecei aqui, eu não sei o que eu estou sentindo uma dor aqui no pé, mas dá uma pontada. E já viu senhora conversando, né, assim, e dá uma pontada aqui no meu pé. A outra senhora falou, vai cuidar logo disso, porque tem uma irmã da igreja que começou com essa pontada, acabou perdendo o pé. Gente, mas que ideia é essa? Mas não é assim as nossas conversas, de vez em quando? Ao invés de a gente tirar a preocupação, meu filho anda meio estranho, não conversa muito, dá uma olhada no guarda-roupa dele, hein? Mas por quê? Porque, olha, eu vi uns filhos assim que estavam exatamente com esse comportamento, depois estavam usando drogas. O pai, e se falar isso para uma mãe, ela já sai direto, desmonta o guarda-roupa, tira, vê se tem uma saída secreta. O que esse papo ajuda, gente? Parece que tem gente que vive para lançar preocupação na cabeça dos outros. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Aí você fica frio. Né? O Evans e a Vives, sempre que eu vejo que eles estão sempre envolvidos com muitas coisas assim, né? E a Vives tem chamado missionário, o Evans também. Quando eles estão muito preocupados, eu uso uma frase para eles, falo, God's control. Brincando, né? Deus está no controle. Sim ou não? Então por que a gente está tão ansioso assim? Por que a gente está tão preocupado e fica lançando preocupação nos outros ainda? Para de ser assim. Olha, gente, avisar, dizer, olha, toma cuidado, vamos ver isso aqui direitinho, tal. Toma cuidado como você fala, como você usa o tom de voz. Tem gente que para alertar o outro fala, meu Deus, está nisso, é?
despreocupar os irmãos, desinculcar os irmãos lá, olha, fiquem tranquilos. E por fim, honrar o outro. Estamos terminando. Honrar o outro é quando você vê o outro, você se alegrar. A alegria, a honra. Veja só o que Paulo disse, logo, e por isso, logo enviarei, Epafrodito, né? Para que quando virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este. Olha só que beleza, hein, gente? A alegria da presença. Portanto, dai-lhe a acolhida costumeira no Senhor. Quer dizer, aquela igreja sabia como receber, costumeira. Portanto, dai-lhe a acolhida costumeira no Senhor, com toda alegria. A presença de companheiros traz alegria. E na igreja de Deus isso deve ser festejado. Irmãos, isso começa dentro de casa também, sim ou não? Olha só, já pensou? Eu chego em casa e entro em casa. Você precisa, gente, 25 anos. Você precisa de ver a festa que a princesa Tânia Mara faz quando eu chego. Eu me sinto o rei da casa mesmo. Rosinho, você chegou, meu amor. Gente, é maravilhosa aquela recepção. Eu nunca me senti um intruso dentro de casa, ou aquele marido assim que chegou essa traça, né? A cruz do seu pai chegou, vai lá pedir bênção para ele. Filho de Deus, hein? Você percebe como nós nos desonramos uns aos outros quando nós não nos alegramos com a presença do outro? Chega um já, o cara já está de cara feia. E geralmente gente desconfiada, né? Alguém começa a falar, fala, isso daí já está mal intencionado. Fica com aquela cara feia, com aquela... Já viu quando a pessoa está toda fechada? Já viu comumente como ela senta? Pode olhar assim, ó. A pessoa chega, você está falando com alguém, você está normal assim. Quando ele está fechado, ele primeiro cruza a perna, depois cruza o braço, e o próximo passo é dormir na sua frente. Totalmente fechado para os relacionamentos, se alegra. Já pensou? Ali está o meu amigo, que eu não posso falar o apelido que eu uso para ele aqui em público, né? Meu amigo William, quantos anos eu não vejo. Meu amigo William, ele estudou comigo lá junto do Joaquim Murtim, e mesmo dando mau testemunho, ele conheceu Jesus. Jesus é bom, né? Porque dava um testemunho horrível, né? E assim mesmo o William veio, se converteu, aceitou Jesus, depois nós andamos juntos, ele é da minha casa, minha mãe é mãe dele também, né? E a Márcia? Quantos anos de quinta gospel, hein, Márcia? Você começou, era na quarta ou já era quinta? Quarta gospel, era quinta? Não, terça não, poxa vida, essa foi boa, essa foi boa. Então, amado, se a pessoa, se ele chega lá do campo missionário, fala, me cumprimenta, fala, e aí, beleza? E jeito, já foram lá em casa, comeram uma comidinha lá, ficamos, passando uma parte da tarde conversando, e vai ter muitas outras, hein? Porque a alegria, quando alguém chega e você se alegra, essa alegria honra as pessoas. Quantas vezes nós deixamos de manifestar alegria, né? Começar dos que estão perto, para os que estão mais longe. Mas veja o que o pastor Francisco Nascimento diz. Honrai a homens como esse, que possamos aprender a valorizar o trabalho dos outros, reconhecer e dignificar os que se sacrificam pela obra. A igreja é construída por homens e mulheres de fibra, de valor, serviçal, abnegados, valentes, líderes que dão a sua vida para construir o reino de Deus na terra. Epafrodito é um exemplo a ser seguido, foi reconhecido e honrado por Paulo. Amém, irmãos? Está pronto para honrar o outro? Amém? Honre as pessoas. Honre as pessoas.
Leva uma lembrança, compra um livro, se gosta de música, dá um CD para ele, dá um DVD de música. Sei lá, se você vê que ele vai gostar de você levar uma camisa, leva uma camisa, honra as pessoas. Muitas vezes você fala assim, mas quanto vai custar esse presente, né? Às vezes a pessoa não quer dar, acha caro um presente de 25, de 50, de 70, sei lá quanto é que está um presente, mas aí numa saidinha dele lá, ele já gastou mais do que o presente que ele queria dar. Mas ele sai e gasta porque é para ele, para o outro nada, para o outro sempre é caro. Quando devia ser ao contrário, se eu me interesso primeiro pelo outro, então eu vou falar assim, bom, eu vou economizar algumas coisas aqui para honrar alguém com algum presente, com alguma coisa que eu possa dar, que eu possa ajudar, até mesmo a grana quando a pessoa estiver precisando. Amados irmãos, ceder oportunidade para honrar uns aos outros. Gente, vamos honrar aqueles que nos lideram. Honra o seu líder de célula. Pastor, você não conhece o meu líder de célula. Acho que você que às vezes não conhece, né? Mas você honre quem está na liderança, e o líder honre o supervisor honre. Vamos criar uma atmosfera de honra, amados irmãos, porque criando uma atmosfera de honra, nós vamos receber de Deus honra. Hoje eu estava lendo o Pão Diário, era a história de 2 reis, e o pai foi ruim, mas no fim da vida ele resolveu voltar para Deus. Aí o que aconteceu? O filho pegou o exemplo do fim da vida do pai e foi, muito melhor que o pai. Por quê? Porque o seu pai, ao ver o mau exemplo do seu avô, ele resolveu pegar tudo que seu avô tinha de ruim. Amados, as escolhas são nossas. Aí, porque aquele rei foi mau, os seus servos, o pai desse rei que foi bom, os servos pegaram e foram lá, fizeram uma tocaia, traíram e mataram aquele rei. Mas o povo honrava tanto ao rei, que eles foram lá e vingaram a morte do rei, mesmo sendo um rei mau, porque eles entendiam o seguinte: o rei tem que ser honrado, não pode ser traído, não pode ser assassinado como ele foi, mesmo o rei sendo mau. Já pensou a visão que tinha de honra e submissão Israel? Como Davi, aprenderam com Davi, né? Mesmo perseguido por Saul, ele honrava sempre Saul como rei. Saul queria matar Davi, mas Davi teve chance de matar Saul, mas não matou. Por quê? Porque ele era o rei, ele merecia a honra. Vamos honrar uns aos outros em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amados irmãos, e vamos terminar. Pastor Domício, chega aí, vamos cantar e louvar a Deus, e assim nós estamos encerrando nosso culto, mas você vai levar para casa agora. E exercício para casa. Você sair daqui e não aplicar a palavra, que adianta você ficar aqui ouvindo, já fiz a minha missão, fui para a igreja, que sacrifício que foi ficar lá. Não, a palavra de Deus é para transformar a sua vida. Então você vai levar para casa, e vai pegar esse texto. Terça-feira está lá no site, quiser ir ouvindo, pegando as partes lá, na sua célula, você vai aprender como aplicar essa palavra, porque a palavra não só para ser ouvida, é para ser aplicada. Converse com seu esposo, converse com sua esposa, converse com seus filhos, tente perceber as pessoas que estão ao seu redor, quais são as necessidades deles realmente. Faça isso para a glória de Deus, e pense mais, deixe de pensar tanto em si mesmo, e pense mais nos outros. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.